Chegamos então ao último vídeo nessa temática de Spook Season. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Eu não quero hoje terminar falando com uma criatura específica, mas sim com universos. Existem universos aí que eles não são só magia e luzes. Existem magias que são sombras. Mundos onde necromantes despertam os mortos e a magia, ela parece ter ali a sua vontade própria. Existem muitos livros que têm essa temática um pouco mais pesada, onde a gente olha mais para uma atmosfera densa, mas não só para ela, também existem elementos densos e sombrios, como também as atitudes dos personagens podem ser os elementos sombrios aqui dentro. Eu quero expandir esse nosso leque e olhar para coisas que eu acho que fazem muito sentido dentro do Spook Season, mas que acabam não se encaixando em uma seleção específica, mas sim é um complemento de situações que tornam esses livros tão interessantes para essa época do ano. Bom, e por isso vamos falar hoje de 10 livros. A maioria desses livros eu já li e eu super indico. Eu acho que de todas as listas que eu fiz até agora nessa Spook Season, esse com certeza é o que traz elementos mais interessantes pra mim. Então vocês já sabem, né? Curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem nada. O primeiro que eu quero falar é um que ele foi uma menção honrosa em um dos outros vídeos, mas o que aconteceu? Não tinha me atentado ao fato de que esse livro ele já tinha uma publicação no Brasil pela Dark Side. Eu só fui ver isso quando eu estava editando o vídeo. Quando eu fui montar o roteiro, eu acabei optando por deixar ele numa menção honrosa, porque só tinha ele em inglês até então, até o meu conhecimento. E aí eu descobri que a Dark Side já publicou, então eu acho que faz muito sentido ele não estar só numa menção honrosa, mas também numa lista propriamente dita, pra gente conversar um pouquinho mais sobre ele, que é Slewfoot, da Brown. É um livro único, e aqui nós temos um horror histórico folclórico e também um dark fantasy. A história aqui ela é ambientada na Nova Inglaterra colonial do século XVII, mais precisamente ali em Connecticut, em 1666. E naquela época, como quase tudo era considerado pecado, em uma comunidade puritana ali, a vida era muito difícil para uma mulher. E é aí que nós acompanhamos a história da Abigail. Ela é uma mulher que, para se casar, ela acaba se mudando para uma vilazinha ali que é puritana e vive sobre esse regime religioso opressor. E ela tenta se ajustar, mas ela tem um pouquinho de dificuldade de realmente conseguir se adaptar àquela nova rotina. E depois que o marido dela acaba morrendo por umas circunstâncias suspeitas ali, a comunidade passa a suspeitar dela e as acusações em cima dela sobre bruxaria começam a se espalhar por ali. Só que, gente, parece que nas florestas ali perto existe uma criatura que é meio homem, meio monstro, que fica espreitando essa comunidade e ele é chamado de Slewfoot. Então, algumas circunstâncias faz com que ele desperte e quando ele consegue encontrar o poder dele por meio da Abigail, eles vão acabar formando uma aliança para tentar sobreviver às coisas, porque tanto ela tá, né, sendo subjugada por essa comunidade, quanto ele de fato é, porque ele é considerado uma criatura pagã. E aí juntos eles vão desafiar essa comunidade aí e vão desafiar essa hipocrisia e esse medo que tomou conta da aldeia. Essa é uma história que mistura muito o paganismo, vingança, uma sociedade mais corrompida ali, que faz as pessoas se perguntarem quem é realmente um monstro. Aquele que fica na floresta e se parece com um monstro ou os que se escondem atrás da fé. Outra com uma vibe bem legal é Rastros de Sangue, da Carrie Maniscalco, uma série com 4 livros publicados pela Dark Side e mais 2 novelas. É um young adult sobrenatural e histórico, mas também é um mistério gótico. Durante esses 4 livros, nós acompanhamos a história de uma personagem específica que vai investigar alguns crimes que acontecem ali na era vitoriana, de figuras que são bem conhecidas, como Jack Stripador e o Drácula. Bom, e aí como eu falei no primeiro livro, que é o Jack Stripador, nós vamos acompanhar a Audrey. Ela vive ali na Londres vitoriana do século XVII e ela é filha de um lord muito rico e ela foi criada para ser uma menina da elite que vive voltada aí para as roupas e para a sociedade, porém ela esconde um desejo muito peculiar
peculiar aí. Ela tem um fascínio absurdo pela ciência florense. E aí, em escondido, ela passa os dias dela no laboratório do tio, estudando cadáveres, entendendo como que funciona essa medicina legal. O que, obviamente, naquela época era algo impensável, né? Uma mulher jamais poderia trabalhar com isso. E aí, quando uma série de crimes começa a acontecer nos becos ali de Londres, ela decide começar a investigar o que realmente está acontecendo e quem tá matando essas pessoas. Só que, gente, é realmente uma coisa complicada, né? Porque ela tá atrás de um assassino. E aí ela vai perceber que talvez esse assassino esteja muito mais perto do que ela pensou que ele estava. O próximo é um lançamento recente do qual as pessoas falam muito e foi um dos meus 5 estrelas deste ano, que é Catábasis, da F.R. Kuang. Um livro único, ele é voltado aí os olhos pro mundo acadêmico e é um dark academia, mas também é um horror psicológico e uma fantasia mitológica. Pra quem não sabe, esse daqui é da mesma autora de A Guerra da Papoula, A Impostora e Babel. Já tem resenha dele aqui no canal, tá? Eu simplesmente amei esse livro. Ele é muito, muito bom. Foi o meu 5 estrelas, eu super, super indico. E a história aqui tem fortes inspirações na Divina Comédia de Dante e também na Odisseia de Homero. Bom, aqui nós conhecemos a Alice. Ela é uma estudante de magia analítica na Universidade de Cambridge. Ela abriu mão de todas as coisas possíveis para se tornar uma pessoa reconhecida e renomada dentro do mundo acadêmico. E aí ela tá prestes a defender a sua tese, mas infelizmente um acidente mágico acaba matando o professor dela, o professor Grimes. E ele é um professor muito renomado, já ganhou o prêmio Nobel, ele é o chefe do departamento e é aquele cara que todo mundo cita nas referências, sabe? Depois que isso acontece, ela vê toda a vida dela, todos os esforços que ela fez indo por água abaixo, e ela não vê outra alternativa a não ser descer no inferno e buscar a alma do Grimes. Mas assim, ela não é a única desesperada e nem a única que pensou nessa solução. O Peter Murdoch, ele também é um orientando do professor Grimes, e ele, quando ele vê a Alice fazendo o pentagrama dela ali, ele fala, não, eu vou descer junto com você. Só que o Peter e a Alice, eles têm uma história passada da qual as coisas não estão bem esclarecidas entre eles, e isso gera uma rincha muito grande. E bom, descer no inferno já não é uma coisa agradável, certo? Imagina com alguém que é o seu maior rival dentro da academia e uma pessoa que você tem fortes rinchas. Nesse universo, a magia é uma coisa palpável, mas ela não é uma coisa com varinhas e poderes e pom-pom. Não, ela é mais lógica, quase matemática, que usa de pentagramas e paradoxos e um giz mágico aí pra desenhar. Ah, e o inferno aqui ele é acessível, mas ele é mais fácil de entrar do que de sair. Inclusive, existe pouquíssimos relatos de que realmente as pessoas conseguiram entrar e sair do inferno. Além disso, lá dentro o inferno se molda às memórias de quem tá entrando. Então, no caso da Alice e do Peter, o inferno ele é um espelho de Cambridge, das pessoas que eles conhecem e das situações que eles vivem. E aí a história aqui é acompanhar essa jornada do Peter e da Alice pelos 8 tribunais do inferno. E uma coisa legal sobre essa história é que as almas, para conseguirem sair dos tribunais, para elas conseguirem reencarnar ou, enfim, passar a sair do inferno, elas precisam defender as próprias teses delas. Bom, gente, essa é uma fantasia sombria, afiada, cheia de crítica acadêmica, com humor ácido e muito dilema ético. A magia aqui não é uma coisa tão densa e tão presente, mas o universo que ela criou é a fantasia em si, sabe? É a parte mais interessante, que é estar dentro do inferno e conhecer todas essas partes, e também a crítica que ela faz, que também é muito legal de acompanhar. Outro que tem uma estética super, super, super legal, virou até filme, inclusive eu adoro esse filme, é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Essa é uma saga concluída com 6 livros publicados, mais um conto ilustrado, e todos já publicados pela editora Intrínseca. Uma fantasia sombria com uma estética gótica moderna ali. E o plot aqui é exatamente o nome do livro. Todo o charme aqui fica em cima dessas crianças peculiares. A história aqui começa com Jacob. Ele é um menino que cresceu escutando as histórias do avô sobre monstros, viagens e um lar, um orfanato de crianças peculiares, que é da senhorita Peregrine. Só que o avô do menino acaba morrendo por umas circunstâncias trágicas ali, e ele percebe que o avô deixou algumas pistas aí pra ele em aberto, e aí ele decide ir pra uma ilha do país de Gales, lá bem remota,
para encontrar realmente a verdade e entender essas pistas que o vô deixou. Bom, lá ele encontra um orfanato, uma ruína de uns orfanatos ali, que era comandada por essa enigmática senhorita Peregrine. E ele percebe que de fato essas histórias que o vô viveu realmente existem e essas crianças existem e elas estão presas em um looping temporário do qual a senhorita Peregrine mantém para deixar essas crianças a salvos de criaturas chamadas Hologuests. O Jacob então se vê aí entre o mundo real e o mágico e tentando encontrar o papel dele e do avô dele no meio de tudo isso, e também tentando entender esse novo mundo que ele acabou de descobrir. Gente, o mais interessante nessa história toda são realmente as criaturas, enfim, todo o universo aqui é muito legal, mas uma coisa que eu adoro é as imagens que tem nesses livros, porque elas são imagens com uma estética de antiga mesmo, 1900 e Guaraná com rolha. E as crianças realmente são muito bizarras, o nome é muito preciso, elas são muito bizarras mesmo. E ela tem toda essa estética mais gótica, ela tem todo esse peso, essa atmosfera mais densa, assim. Os livros são muito bonitos, eu acho que super vale a pena vocês darem uma chance. Gente, o próximo é um dos livros mais lindos que eu tenho aqui na minha estante, que é The Devils, do Joy Abercrombie. E infelizmente essa é uma publicação que a gente ainda não tem no Brasil, espero que venha aí logo. Bom, e aqui nós somos introduzidos em um universo onde um continente é devastado pela fome, pela peste e por elfos famintos que rondam ali as fronteiras. E aí nós vamos acompanhar a história do Brother Dias. Ele é convocado a contragosto pela igreja para uma missão furada que é liderar a misteriosa Capela de Santa Expediência, cujo papel é manobrar os pecadores mais perigosos em um objetivo aí sagrado. Bom, e aí sem muita opção ele vai ver aí como aliados um templário, um vampiro, uma lobisomem e uma pirata. E basicamente eles são convocados porque a Alexa, que é uma ladra de rua, ela é reconhecida como a legítima herdeira do trono de Troia. Então o objetivo deles é escoltar ela até o trono. Só que aí, como toda viagem, gente, aqui eles vão encontrar muitos desafios, tanto entre eles quanto desafios externos de pessoas tentando matar ela, de tentando matar a Alexa, principalmente de alguns familiares aí, como sempre, né? Os familiares sempre tentando matar as pessoas do trono, o que faz com que eles questionem algumas coisas, mas também formem alianças bem improváveis. Existe um necromante aqui também, que se eu não me engano é o Baltazar, e ele parece ser um dos mais interessantes. Inclusive, olha essa parte aqui, eu acho maravilhosa essa pintura, eu acho muito, muito bonita mesmo. E, gente, basicamente, aqui a gente tem uma batalha épica, tem magia brutal, tem intrigas religiosas, monstros, enfim, tem tudo que vocês quiserem e mais um pouco. Além disso, essa é uma das edições mais lindas que eu já vi, de verdade. Eu acho ela muito detalhada. A pintura que tem aqui, puta, eu sou apaixonada nesse livro, de verdade mesmo. Olha isso daqui, olha essa pintura. Ridícula de linda, né? Essa daqui ela é mais escura, aí talvez não dê pra ver. E aí aqui basicamente a gente tem aquele plot de quem será que realmente é o verdadeiro vilão. Aqueles que servem ao mal ou aqueles que combatem em nome da salvação? Uma outra curiosidade é que esse livro aqui, ele é o primeiro livro fora do universo de First Law, que é a primeira lei em português, se não me engano. E eu tô mostrando esse daqui porque eu tenho os dois. Não satisfeita com um, eu decidi comprar os dois, porque primeiro, na realidade, eu comprei esse, depois eu vi que a Broken Binding lançou o outro. E aí, na realidade, eu quero mostrar isso pra vocês, porque uma coisa que eu achei legal e por isso eu mantive é que ele tem desenhos. E eu achei os desenhos super legal. Aqui. Vale a pena vocês darem uma chance aqui. Pausinha rápida para aquilo que vocês já sabem. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nada e compartilha com os amigos de vocês que adoram uma história com essa atmosfera aí mais pesada, com esses elementos mais interessantes. Enfim, me ajuda aí compartilhando e lembrando que todos os links ficam aqui na descrição do vídeo, tá? Então dá aquela força também na Amazon, que não custa nada pra vocês, mas me ajuda
muito, muito, muito. Agora eu quero falar de uma autora que ela trabalha muito essa atmosfera sombria, ela trabalha muito dentro de um dark fantasy e eu acho que vale super mencionar. Normalmente eu falo de um autor por aqui e se eu quiser falar de mais um livro desse autor, normalmente eu deixo nas menções honrosas. Mas aqui eu vou abrir uma exceção, porque eu acho que, como eu falei, ela representa muito essa atmosfera e tem duas histórias aqui que eu acho que valeria super a pena e por isso eu decidi colocar. A primeira delas é A Cidade dos Fantasmas, da V.E. Schwab, publicado pela Galera Record. É uma trilogia, tá? A saga já tá completa e ele é ali um young adult paranormal, mas também é uma fantasia paranormal, tá? Aqui nós acompanhamos a Cassidy Blake. Ela é uma menina que sofreu um afogamento e quase morreu nesse evento e depois disso ela passou a conseguir atravessar o véu entre os vivos e os mortos. E o melhor amigo dela é justamente um fantasma, é o Jacob, que ajudou ela, que foi quem salvou ela nesse evento, nesse afogamento aí. Os pais da Cassidy, eles são autores de livros de locais assombrados e quando eles conseguem ali uma entrevista num programa de TV, eles decidem viajar para Edimburgo, que é uma das cidades mais sombrias e misteriosas aí da Escócia. Só que, gente, enquanto os pais dela procuram ali histórias, a Cassidy, ela realmente encontra uma. E ela também encontra que alguns espíritos, eles não querem só serem vistos, mas também querem levar ela com eles. Essa é uma história da V.E. Schwab que não é tão comentada quanto as outras, principalmente Tons de Magia, A Vida Invisível de Ed LaRue e outras aí. Mas eu acho que ela super vale a pena porque ela se encaixa muito dentro dessa estética toda aí. A gente fala de fantasma, a gente fala de uma cidade carregada de mitos. Uma outra série dela que eu acho que vale super a pena também, Os Tons de Magia. Esse daqui é publicado pela editora Galera. É uma trilogia, mas também tem uma série spin-off que está sendo publicada agora. Inclusive já saiu o primeiro livro, que é Os Fios do Poder. Eu já li esse primeiro aqui, ele é... Nossa, ele é maravilhoso, ele é muito, muito, muito bom mesmo. A parte mais interessante desse livro é a criatividade que ela usou, porque basicamente aqui nós temos 4 diferentes Londres que vivem em universos paralelos aí e uma magia corrompida, uma magia sombria. Aqui nós acompanhamos o Kel, ele é um dos últimos Antares, que é um mago que tem uma habilidade muito rara e cobiçada aí de viajar entre universos paralelos que são conectados por suas Londres. Aqui nós temos 4 diferentes Londres, como eu falei. A Londres cinza, que se encaixaria mais na nossa realidade, é uma Londres suja e imunda ali, que é comandada pelo rei George III. E é uma Londres sem magia, ela não tem conhecimento sobre a magia. Nós também temos a Londres Vermelha, que é onde o Kel foi criado junto com o Rai, que é o herdeiro da realeza da Londres Vermelha. E essa Londres, ela vive em harmonia com a magia e prospera. Nós também temos a Londres Branca, que ela é totalmente o inverso da Londres Vermelha. Ela não reverencia a magia, mas sim ela luta contra a magia e por conta disso ela vive sendo consumida pela magia. E por último nós temos a Londres Preta, mas ninguém mais fala sobre ela. Oficialmente o Kel trabalha como embaixador do Império Maresh, que é o Império da Londres Vermelha, e ele faz essa comunicação, essa ponte aí entre as Londres. E extraoficialmente o Kel é um contrabandista. Ele contrabandeia magia, pequenos truques, quinquilharias ali para Londres cinza, e isso é terminantemente proibido, porque locais que não têm conhecimento sobre magias, e não só isso, mas é proibido contrabandear qualquer coisa entre as Londres. Só que esse é um hobby com muitas consequências, e o Kel acaba descobrindo isso da forma mais difícil. Ele acaba contrabandeando uma coisa que não deveria ter entrado dentro da Londres Vermelha, e esse item que ele contrabandeou faz com que ele comece a ser perseguido e caçado. Ele desesperado volta para Londres cinza e é lá que ele conhece a Delila, ou famosa Lila, que é uma ladra com grandes ambições. Bom, primeiro a Lila assalta ele, depois ela salva ele e depois ela obriga o Kel a levar ela pra Londres Vermelha. Só que as coisas começam a complicar porque uma magia muito perigosa, uma magia negra corrompida aí, parece estar solta aí entre as Londres. E pra conseguir salvar todas as Londres, o Kel e a Lila vai precisar enfrentar isso, mas primeiro eles precisam arrumar um jeito de continuar vivo. Outro que foi, eu fiz a leitura esse mês e tá um hype, tá um surto aí geral. Eu também tenho os 2 livros. É
All Might, da Sen Liu. Esse daqui é uma fantasia sombria, com certeza, é extremamente sombrio. É uma fantasia também, com necromantes. E na realidade ele é o primeiro livro da autora, mas antes disso ela escreveu a fanfic Mana Code. É uma fanfic da Mione, e esse livro aqui, ele é uma adaptação, mas não tem nada a ver com o universo do Harry Potter, tá? É um universo completamente novo, do qual ela pegou as experiências e as coisas, os elementos que ela gostou, os elementos que todos gostaram dentro dessa fanfic dela, e fez uma história completamente nova, com um universo completamente novo, e com personagens viciantes. Eu vou deixar aqui de canto, eu vou segurar esse daqui, que é bem melhor do que esse, porque é bem menor. E aí depois eu mostro pra vocês certinho, tá bom? Bom, aqui nós acompanhamos a história da Helena Marino. Ela uma vez já foi uma alquimista brilhante, com um futuro brilhante, mas infelizmente ela viu todo esse futuro dela sendo arrasado quando a guerra estourou, e ela acabou perdendo todos os seus amigos e também quase apagou todos os seus poderes. E aí teve um conflito muito grande, do qual o lado que a Helena lutava acabou perdendo, e Paladina agora tem um novo governo, e é um governo corrupto, com guildas corruptas, e também que usou de necromancia para conseguir ganhar essa guerra. Então na atualidade a Helena ela tá presa, e ela foi considerada um membro irrelevante aí da resistência, porém quando eles descobrem que a mente dela foi alterada e que ela pode estar escondendo algumas informações, eles começam a se questionar qual era realmente o papel dela dentro dessa resistência. Para conseguir desvendar essa cabeça dela que teve tudo alterado e tá bloqueada, ela é mandada aos cuidados do Alcaide Mor. Ele é o necromante mais forte, mais poderoso de todos, que arrasou com todo mundo da resistência, matou quase todas as pessoas, e que agora tem como principal objetivo desvendar aí o que tá de fato na cabeça dela. E aí ela é transferida para um castelo, ela é transferida para um local aí que é a casa desse Alcaide Mor, e lá ela vai ter que lutar com todas as forças dela para conseguir proteger essas informações que nem ela sabe que ela tem, quais são as informações que ela tem. Ela também vai tentar desvendar aí a cabeça do Alcaide Mor e entender os segredos que ele próprio tem. Esse livro, ele é uma sensação de amor e ódio tremenda. Foi uma das histórias de relacionamentos mais viscerais que eu vi. A construção dos personagens pra mim foram um dos pontos altos dessa história. Eu tô pra fazer uma resenha deste livro aqui. Super vale a pena, a criatividade do universo, a necromancia é algo muito, muito legal. A alquimia, ela trabalhou de um jeito muito interessante. É uma história que vai retratar muito a vida em cima de uma guerra. Enfim, acho que super, super combina com essa vibe de outono. Não é à toa que ele foi lançado agora em outubro. Deixa eu mostrar pra vocês essa edição que está maravilhosa. Essa daqui é de uma editora germânica. É um livro em inglês, tá? Mas é a editora germânica. Ela tá linda, tá linda. Só que infelizmente não é um livro muito bom pra ler esse livro específico. Porque como o livro é muito grande, eles quiseram fazer o livro pequeno. Olha isso daqui, gente. Peraí que eu deixei um negócio aqui. O que eu tava falando? Tá, a edição é linda. Ah, tá, não é muito bom pra ler porque eles quiseram fazer um livro pequeno. E aí, por conta disso, as folhas, elas são tipo papel, tá vendo? Já, olha pra vocês verem a diferença do livro normal e essa edição que eles quiseram fazer menor. É absurdo de diferente, tá vendo? Tem o mesmo tanto de páginas. Mas uma folha é normal, enquanto a outra folha é tipo papel, é folha de bíblia. E aí não é tão legal. E aí eu comprei esse daqui simplesmente por conta da capa, porque eu amo essa capa, eu acho ela maravilhosa. E aí eu acabo gostando mais dela do que da jacket da edição germânica, tá vendo? Porque ela é preta, eu não gosto tanto, eu já gosto mais dessa, que é mais roxinha. Enfim, aí eu decidi comprar, louca, né? Decidi comprar. Mas é isso, vale super a pena, foi uma experiência super positiva, tem sim os seus problemas aqui e ali, dá sim pra melhorar, mas eu acho que sendo um livro de entrada, foi um livro muito bom pra autora e eu acho ela muito promissora, vale a pena vocês darem uma chance. Bom, e aí vamos falar da minha última leitura, inclusive foi um livro que entrou aí pros meus favoritos da vida, que é Nevernight, do Jay Kristoff, que é uma trilogia, ele é publicado pela plataforma 21, já tá completa, tá? E o Kristoff, ele já falou em várias entrevistas que essa história ela é inspirada no Império Romano e na Renascença italiana, principalmente ali nas suas estruturas políticas, de arquitetura e também da moralidade ambígua. Gente, eu simplesmente amei essa história, eu amei de todas as formas possíveis.
O plot aqui ele é bem simples na realidade. Nós acompanhamos a história da Mia Covery. Ela é uma menina que teve a sua vida virada dos avessos aos 10 anos, quando seu pai foi morto acusado de traição, e a sua mãe e o seu irmão foram presos e levados aí para Pedra Filosofal, que é uma das prisões mais horríveis que existem aqui. A vida dela foi destruída por esse governo da Nova República de Etreia, e o que ela mais quer é vingança. Ela quer vingança. E aí, aos 16 anos, ela resolve entrar na Igreja Vermelha, que é uma escola secreta de assassinos. Só os mais fortes sobrevivem a essa escola aqui, e eles vivem para servir a deusa da noite, que é a Mia. Além disso, a Mia ela tem um poder raro, ela tem o poder de controlar as sombras, e também tem um amigo aí muito misterioso, que é o Senhor Simpático. Ele é um gato feito de sombras. Durante esse primeiro livro, a gente vai acompanhar todo o treinamento dela para virar uma lâmina, que é uma das assassinas dentro dessa Igreja Vermelha, e também esse mundo dela sendo ampliado, essa descoberta de quem a Mia é, de como ela chegou a ser quem ela é e ser reconhecida e ter o nome que ela tem. E a gente vai descobrindo aos poucos quem é essa personagem e todo esse universo. Além disso, gente, isso é um universo muito interessante porque ele tem uma mitologia própria em cima de deuses, do qual normalmente eu não sou tão fã, mas nesse caso eu achei que a construção do Christoph foi brilhante, porque ele conseguiu colocar deuses, que normalmente é filho de não sei quem com não sei quem, que formou não sei o que, e foi chamado de o filho grandioso. Enfim, é tanto nome que eu fico perdida. Mas nesse caso aqui é bem simples. São 2 deuses que tiveram 4 filhas, e é isso que a gente tem, pelo menos nesse primeiro livro, é isso que a gente tem. Além disso, nesse mundo, nós temos 3 sóis, e isso faz com que a vida fique muito difícil, né? Porque eles quase nunca têm noite, quase nunca têm sombras, então coloca até mais uma camada em cima desse poder da Mia, que é o poder das sombras. E também é uma sociedade movida pela fé. Então a gente vai ter essa discrepância aí acontecendo. Enfim, é um mundo muito legal, é um mundo muito gostoso. Eu dei boas gargalhadas com esse livro. Tem uma sátira muito legal, um humor ácido aí, mas também tem bastante aventura, tem bastante dark. Eu acho que super vale a pena. De todos os livros aqui, gente, esse é o melhor de todos, vale super a pena vocês darem uma chance. Talvez eu tenha falado errado, porque eu esqueci que eu ia falar desse outro livro aqui agora, que é o último da lista. Se não tivesse este livro, talvez aquele fosse o melhor de todos, Nevernight fosse o melhor de todos. Mas nós temos Prince of Thorns, do Mark Lawrence, que é publicado pela Dark Side. Ele é uma trilogia já completa, mas além disso, também existe uma trilogia spin-off dentro dessa série, que também já foi publicada. Mas, gente, esse aqui também foi maravilhoso. Eu não sei qual eu gostei mais, eu não sei qual me diverti mais, que mexeu mais comigo. Essa é uma história visceral, sangrenta e também de vingança, mas diferente de Nevernight, que a gente tem um tom mais engraçado, um tom com humor mais ácido, aqui a gente tem basicamente um protagonista que é um psicopata. Deixa eu colocar ali e eu já conto pra vocês. Bom, então essa é uma fantasia sombria medieval, e aqui a gente tem uma terra devastada por inúmeras guerras, e a magia é uma presença aí perigosa e misteriosa. A história mesmo fica em cima do Jorg. Ele é um príncipe que infelizmente teve que presenciar a morte da mãe e do irmão, e isso meio que moldou a maneira como ele enxerga o mundo e a maneira como ele enxerga a vida, e também os próximos passos por todo o resto da vida dele. E para conseguir a sua vingança, ele acaba fugindo do seu próprio reino e se junta a um grupo de criminosos. E aí, aos 14 anos, ele vira o líder desse grupo de criminosos e começa a devastar as terras ali e buscar a sua vingança a todo custo. O principal objetivo dele é essa vingança, mas ele também vai perceber que antes disso ele precisa dar alguns passos, e um desses passos é recuperar o trono dele, porque ele vê o pai dele como um fraco que não tá fazendo o que ele precisava fazer, que é buscar a vingança, que é vingar a família aí. E esse é basicamente o plot do primeiro livro. Nós vamos acompanhar esse menino, que é um menino, mas ao mesmo tempo não é, que ele tem esse crescimento, ele tem um pensamento extremamente estratégico, ele é manipulador, ele é sem escrúpulos, ele toma as atitudes que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Só que tudo muito arquitetado
estudado e muito pensado. O universo aqui também é muito interessante. Nós temos aqui resquícios de magia, nós também temos necromancia, apesar de não ser o ponto principal. Mas além disso, a gente tem indícios de que esse mundo talvez se expanda aí. Gente, o mundo que foi construído aqui é extremamente visceral. Esse é um Grim Dark Fantasy puro, puríssimo. Você acompanha toda a essência do Jorg, tudo o que ele realmente foi corrompido aqui. A vingança realmente levou ele a atos inimagináveis e a gente vê essa coisa mais visceral mesmo. Não dá pra explicar, é extremamente visceral. Eu super indico pra vocês. É um dos livros melhores que eu li este ano e eu tenho certeza que ainda vai continuar nessa lista aí de livros melhores por um bom tempo, tá? E aí vamos para as menções honrosas. Tem 4 livros aqui, 2 do mesmo autor, mas vamos começar com O Príncipe Cruel, da Holly Blake, que é uma série com 4 livros, tá? E eu decidi colocar aqui principalmente por conta da corte férica. Esse daqui é um livro com féricos, tá? Com fadas, existe uma corte. Só que até então, essa corte é passada como uma coisa sombria, com féricos que não são muito legais, eles são bem cruéis, corrompidos. Muitas pessoas falam que a capa engana, porque todo mundo fala que a capa é bonitinha, etc. Mas o livro é bem sombrio, bem dark, então tá aí uma dica pra vocês. Eu não li ainda, ele é bem fininho, preciso tirar essa leitura aí das minhas pendências, mas tá aí um livro pra vocês. E aí, voltando os olhos pro Christopher Buhlmann, que é o escritor que eu vou falar de 2 livros. O primeiro é The Daughters Wars. Esse, gente, tem um mundo em guerra, mas um mundo que os humanos estão em guerra contra os Globins. Ele é um livro prelúdio do livro The Black Tongue Thief. Ele vai acompanhar a história da Galva. Ela é uma menina que vive nessa sociedade que tá em guerra aí, e ela acabou tendo os 3 irmãos mais velhos sucumbindo a essa guerra, eles acabaram morrendo, e aí ela decide deixar a vida dela ali como uma nobre da sociedade e se juntar aí a uma unidade de elite recém-criada para lutar contra os goblins que avançam cada vez mais sobre as terras humanas. Esse livro parece muito interessante mesmo. Infelizmente a gente ainda não tem uma publicação brasileira. Eu espero muito que em algum momento saia. Mas enfim, tá aí uma indicação que eu acho que vale super a pena. Principalmente, eu amo essa capa, tá? Amo essa capa chama muita atenção. E aí o outro dele é Between Two Fires. Esse é um horror histórico e um dark fantasy. E a história aqui ela vai mesclar fatos históricos como a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos com um horror sobrenatural sobre anjos caídos. Eu resolvi trazer esse livro aqui porque ele tá super bem falado na gringa. Eu acho que vale super a pena vocês darem uma chance. E, gente, eu adoro a capa desse livro. Bom, gente, mas acabou. Encerro hoje essa temporada, essa temática aí que foi o Spook Season. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira. Eu tentei trazer uma coisinha um pouco diferente aí. Me deixa saber aqui nos comentários se fez sentido pra vocês, se vocês acham que vale a pena eu continuar com isso, e quem sabe ano que vem eu trago coisas novas pra gente, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Bom, gente, eu fico por aqui. Até mais, proseadores!